Olá, boa tarde, eu sou Cristian Oliveira e dou as boas-vindas ao 6º episódio de Times que Arrebentam. Nós estamos fechando um ciclo aqui e convidei hoje o Jimmy, que é o mago da comunicação aqui da Raising Hands, para a gente fazer uma retrospectiva, uma review, né, e avaliar uma série de conversas aí que nós tivemos com profissionais, com empreendedores, nesse primeiro estágio aí da Raising Hands, da atuação, né, do Times que Arrebentam com a parceria aí com a Raising Hands, e estamos pensando, né, aqui qual é que são os nossos próximos passos, né, qual é que são as próximas entrevistas, os assuntos importantes que nós vamos trazer para as pessoas que, como nós, fazem parte de uma comunidade que acredita no grande potencial de desenvolvimento das pessoas para fazer entregas extraordinárias, para cooperar e compartilhar. Jimmy, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Cris. Tô muito orgulhoso de ter feito parte, de alguma maneira, desses primeiros 6 episódios, né, do Times que Arrebentam. E tô honrado de estar aqui sentado na mesa contigo, conversando, tendo essa oportunidade, né, de trocar sobre as novidades aí, o que está por vir no projeto. Legal, Jimmy. Seja muito bem-vindo. Olha só, Jimmy, tu tens aí uma larga experiência, né, como líder, liderando organizações, né, com empresas em diferentes setores de atuação, e gostaria que a nossa conversa hoje se direcionasse no seguinte sentido, né? Quais são os grandes desafios, qual é que são, nessa tua trajetória, quais foram, assim, os maiores questionamentos que tu tivesse, né, como líder de equipe, nesse caminho de desenvolvimento das pessoas, de trabalho em times? Perfeito, Cris. Bom, na verdade, o principal desafio que eu enxergo como líder, né, é você ter a capacidade de entender que o desenvolvimento de quem você está liderando é, na verdade, o teu próprio sucesso, né? Você precisa abrir mão dessa noção de que você precisa tá ali estrelando, tá ali realmente aparecendo e fazendo o trabalho acontecer, para fazer com que isso aconteça através do teu time, através das pessoas que estão junto com você, realizando as coisas. Então, esse é o primeiro desafio, né? E o segundo deles é realmente você desenvolver ao longo do tempo, e isso é algo que eu venho aprendendo e acredito que eu vou ficar até o final da minha vida continuar aprendendo, como encontrar nas pessoas realmente aquilo que você precisa acionar, que inputs você precisa entregar para aquelas pessoas que estão fazendo parte do teu time, que você está liderando, para que elas encontrem um caminho por conta própria para se desenvolver, né? Para melhorar como profissionais, para conseguir entregar mais, para desempenhar melhor. Então, encontrar essa sintonia, na minha visão, é um grande desafio. É interessante esse teu ponto, porque percebo, né, Jimmy, nessa tua fala, que é uma questão que a maior parte dos líderes, a maior parte dos empresários se depara, né? Dizer, estou aqui para fazer, eu faço, eu mando, eu dou o caminho, ou eu consigo fazer com que as pessoas realmente embarquem, né, nesse meu projeto, nessa minha ideia, nessa minha visão, para que haja uma construção conjunta. Me parece que é um problema recorrente aí nas organizações. Principalmente para o líder, e normalmente essa é uma característica do líder, né? Eu sou muito pilhado, assim, né? Eu tenho um nível de energia muito alto, porque normalmente os projetos que eu estou envolvido, eu me apaixono, eu gosto de me entregar por inteiro e fazer a coisa acontecer. E quando a gente está nesse estágio, quando você está em alta rotação, é natural que você seja centralizador, por exemplo, que você entenda que é um caminho mais rápido você assumir uma tarefa e fazer do que necessariamente entender a importância de delegar. Você, às vezes, quer que as pessoas caminhem na velocidade que você entende que as coisas precisam acontecer. E, na verdade, para tudo existe um tempo natural. Então, na verdade, o processo de liderança, na minha visão, ele é muito mais um autoaprendizado, um autoconhecimento, do que algo externo que você entrega. E da mesma forma, Jimmy, desenvolvimento da pessoa e desenvolvimento da equipe ou da organização, ele segue uma mesma lógica, existe, né, um paralelo. Então, se nós pensarmos, né, no meu desenvolvimento como pessoa, né, desde a infância, vou amadurecendo ao longo da adolescência, até eu chegar na fase adulta,
ele tem um período de autoaprendizado, de testando, né, uma série de coisas e ganhando confiança ao longo do tempo. E os times não são diferentes, né? Essa expectativa, às vezes, do líder de impulsionar o desempenho, deixando esses estágios de desenvolvimento para trás, funciona, né? Sim, Quer dizer, sim. eu posso... vamos lá, galera, a gente tem aqui uma meta e todo mundo vai junto e o caminho é esse. Vai Isso. funcionar? Vai fazer uma entrega. Uhum. Porém, se nós olharmos o cenário do mercado hoje, ele está impondo um conjunto de incertezas que nem sempre o líder consegue fazer essa construção. Ele pode ter um insight, mas o insight dele, a ideia dele pode não ser a mais precisa. E aí uma construção conjunta, ela amplia a possibilidade de sucesso. Quer dizer, se eu navego por incertezas, eu preciso ir eliminando as hipóteses que não me servem, né, as possibilidades que não me servem, e quanto mais ideias, quanto mais cabeças estiverem engajadas nisso, melhor. Talvez aqui a compreensão, né, da liderança como um papel realmente e não como um cargo, como uma obrigação, né? Eu sou o dono da empresa, então eu tenho a obrigação de apontar o caminho certo, né? Sim, exato. E parece que isso já não funciona mais. Então, uma das possibilidades seria olhar dessa maneira, né? Então, quanto antes eu desenvolver as pessoas, mais rápido eu vou ter o time maduro para alcançar resultados realmente superiores. Não vai depender de uma pessoa somente, né? Sim, e na verdade, Cris, isso eu aprendi muito nesses episódios que você produziu nessa temporada, porque eu percebi exatamente isso em comum com os líderes que você trouxe para conversar, né? Às vezes a gente, claro, o líder ele precisa assumir a responsabilidade, né? Se colocar no lugar de estar nas rédeas do negócio, mas é preciso entender que cada partícipe da equipe, do time, é um par de olhos, é um par de braços, é um cérebro, né, que pode te ajudar nesse processo. Então você colocou um ponto muito interessante, que quanto mais rápido eu consigo desenvolver essas pessoas que estão junto comigo, criando alguma coisa, mais longe essa célula vai, né, e mais rápido. Exatamente. E eu me atreveria a complementar da seguinte maneira, né? Não só a questão da apreciação das pessoas, né, de dar voz no sentido de valorizá-las, mas também é uma grande oportunidade, né? O líder ele é muito mais um mediador, ele é muito mais um inspirador. Apesar da palavra coach estar meia desgastada, eu tenho Sim. alguns, né, a gente acaba, acho que houve uma super exposição desse termo. Ela tá na mesma lacuna da palavra propósito também, que eu tenho evitado Isso. usar. Quer dizer, não tem organização sem propósito. Exato. É verdade, mas eu troquei por essência no meu vocabulário. alguns termos acabam sendo sobrecarregados. Mas o conceito do coach como treinador, como aquele que identifica as potencialidades e permite ou ajuda a pessoa, né, nessa descoberta e no desenvolvimento desses potenciais, me parece que ele é muito mais justo, né, do que alguém que tenha realmente a obrigação, né? A gente está vivendo aí a ascensão de um movimento, por exemplo, de revolução tecnológica, né, onde negócios os mais tradicionais, como bancos, como hospedagem, que são baseados em tijolos e cimento, estarem sendo simplesmente desestruturados por soluções inovadoras, às vezes por jovens que ainda nem têm a primeira casa, né? Estão usando a garagem do pai para empreender. E o que isso significa, né? Significa que ou as organizações elas passam a liderar esse processo e contam com as ideias, com a criatividade, com o potencial de todos que estão envolvidos, ou elas correm um grande risco. Pelo menos a minha percepção, mais dia ou menos dia, essas soluções disruptivas elas vão chegar a todos os setores. Então, se o teu setor ainda não está sendo ameaçado por isso, corre, né? Porque é melhor que você promova isso do que correr o risco, né, de ser superado, né, por empresas desafiantes. O teu setor, que é o setor de comunicações, ele já passou por essa, sem dúvida, por essa transformação, né? Ele já as mídias foram já completamente desintegradas, né? Veja os jornais, as redes de televisão que estão passando, né? A gente está vendo
podcast Sim. nas maiores redes de televisão, que é o teu negócio. O né? rádio gourmet. A rádio gourmet. Então, é um conceito completamente inovador. E eu vejo que organizar as pessoas para que elas vislumbrem o que é diferente, para que quebrem paradigmas, né? Que rompam com esses tabus, com essas visões de mundo, é um grande elemento. Eu acho que o caso da própria Raising Hands, né, com o Jogando para a Plateia, eu acho que já é um belo exemplo, né, de criação nesse sentido. Na verdade, o que eu vejo muito, né, Cris, é que as regras do jogo estão mudando a todo momento e muito rápido, cada vez mais rápido, né? Então, eu comecei a empreender bastante novo, mas não faz tanto tempo assim, né? Faz 10, 12 anos que eu entrei para o mundo do empreendedorismo para valer. E o que eu fazia e como eu fazia lá quando eu comecei, há 12 anos atrás, mudou totalmente em relação ao que está acontecendo hoje. Então, a transformação que eu vivi no mercado de comunicação, por exemplo, talvez pessoas anteriores a mim, os meus pais, os meus avós, não tenham vivido ao longo de toda a vida, né? Ou não vão viver ao longo de toda a vida. Por quê? Porque, na verdade, tudo está muito desestruturado e se remontando de outras maneiras muito rápido. E quando você pega uma organização grande que já está estabelecida, e você trouxe em algum momento um exemplo muito legal, que é, por exemplo, o caso dos bancos, você pega uma instituição financeira que é sólida, que tem uma história enorme, né, de anos, e aí do nada surge uma startup roxa chamada Nubank e começa a ameaçar esses caras. Como que isso está acontecendo? Porque existe uma nova visão de gestão? Porque o Nubank talvez saiba aproveitar melhor esses inputs que o time dá para se movimentar rápido e, de repente, as estruturas engessadas numa grande instituição financeira não conseguem ter essa agilidade ou não tem essa visão. Então, até assim, você com a tua experiência em gestão de times pode colocar esse aspecto, né? O que faz no Nubank tá gerando tanta ameaça para um banco, para bancos muito maiores, né? Eu acho que essa é uma questão bem interessante, até porque as startups ou empresas desafiantes, né, empresas nascentes, como é o caso da Nubank e tantas outras, né, que estão surgindo, elas já nascem com uma concepção de organização diferente. Quem já está consolidado no mercado está muito mais alinhado com o século passado, né, que é o início, né, os primeiros movimentos, né, da administração, quando começou as grandes organizações começaram a surgir, do que esse novo modelo. Então, a gente já tem exemplo de grandes organizações que tentam manter essa cultura aberta, né? E o que eu vejo é que no momento que tu começa uma empresa, tu tem um ciclo de crescimento, tu atinge, né, uma determinada maturidade, tu passa a acreditar que alguns elementos estruturais eles são importantes para a manutenção disso. E o que nós estamos vivendo é ao contrário. Então vamos lá, né? Eu ter a linha de comando, que a gente herdou lá da igreja e do exército, né? Perfeito. Hoje, os próprios exércitos usam os squads, que são pequenas equipes ágeis com liberdade de tomada de decisão, entendeu? Para conseguir avançar, né, no campo de batalha. Então, é um exemplo de que essas estruturas estão sendo questionadas em praticamente todas, né, com grande amplitude. Então, nós continuarmos insistindo no modelo de top-down, de decisão, né, onde se concentra, né, poder, se concentra informação e conhecimento em algumas pessoas, a chance de dar errado é muito grande. Sim, exatamente. Quanto mais para a ponta for, né, a tomada de decisão e a adoção de um modelo realmente como um sistema vivo, um modelo orgânico mesmo, né, onde a velocidade de resposta esteja na autonomia de quem está na ponta, maiores as chances de sucesso. E isso serve não só para modelos de produto inovador, né? Vamos imaginar uma grande rede de hotéis, né? Tá lá o concierge, lá o atendente no balcão, e ele está olho no olho com o cliente. Ele vai tomar a decisão que ele achar mais justa e mais adequada. Ok, né? A organização vai ter parâmetros, vai ter políticas, vai ter diretrizes para orientar essa tomada de decisão. Mas e se for algo realmente que foge ao que está no manual,
né? De Exato. que maneira ele vai agir. Eu acho que esse sentimento, esse processo, ele pode ser aplicado no hotel, no hospital, em qualquer tipo de organização, né? Empoderar as pessoas, mas não empoderar no sentido de vem lá um pacote, né? Ó, tá aqui, isso aqui é teu, né? É tua obrigação fazer isso. Não, é dar liberdade realmente para que as pessoas interpretem o que está acontecendo naquele momento e possam propor soluções realmente até então não pensadas, né? Porque se a coisa nova não está no manual, e é esse que é o grande desafio. Eu vou aproveitar, Cris, que a gente está aqui diante das câmeras e vou aproveitar a oportunidade para te pedir uma consultoria. Tá? Opa! Vou trazer aqui uma situação na mesa que é um desafio que eu sempre enfrentei, continuo enfrentando, e eu quero encontrar um caminho para melhorar isso na visão que eu tenho, né, ao executar. Você falou dessa questão de pequenos times independentes, né, como um squad do exército, né, ou coisa do tipo, que na verdade não deixa de ser uma mini startup dentro da empresa ali, né, aquele pool de pessoas. No mercado de comunicação, né, que é o mercado onde eu atuo, você precisa muito conectar talentos, né? Então você vai fazer uma produção publicitária, você precisa de um criativo, né, de um diretor de arte, um designer, você precisa de um filmmaker, você precisa de um redator, enfim, são inúmeras peças que você precisa conectar para que uma produção aconteça, né? Então, para que um episódio de podcast como esse aqui vá ao ar, tem uma série de pessoas por trás trabalhando para que isso vá adiante. Dentro desse contexto, existe uma necessidade latente de você entregar autonomia para esses profissionais, porque você vai precisar tomar uma decisão criativa de qual é a melhor forma de desenvolver uma identidade visual, você vai precisar tomar uma decisão de redação para escolher o melhor copy, ou o momento de publicar o episódio. E essas tomadas de decisão, inevitavelmente, e eu acredito que donos de empresas de comunicação vão se identificar com isso, acabam retornando para quem está gerindo, para o líder, né? Ou seja, a pessoa executa, tá, mas como é que eu faço? Que caminho eu sigo, né? E é um desafio muito grande que eu tenho de passar essa autonomia, dizer, cara, você sabe fazer, decide, né, qual é o melhor caminho. Decide e me diz, olha, construir esse conceito aqui, a coisa tá pronta assim, né? Vamos em frente. O que você diria para alguém que está enfrentando esse desafio? Como você delega algo entregando autonomia e, ao mesmo tempo, consegue estimular aquela pessoa que está lá na ponta para ela enxergar isso não como uma obrigação, mas sim como uma oportunidade de criar o seu próprio caminho, né? De brilhar no seu trabalho, na sua atividade fim. Pois é, Jimmy, aí, olha só, o próprio termo que tu usa eu já usaria como um elemento para avaliar essa tua necessidade. Quando tu fala delegar, estou sou mandatário, Sim. é um delegado que vai em direção a um determinado desafio. A concepção que eu percebo como a mudança que é necessária é justamente isso. É o compartilhamento da responsabilidade sobre os resultados. Então vamos lá, né? Tu tens um cliente com uma necessidade muito específica e tu tem uma série de diferentes competências que estão concorrendo, que estão trabalhando, que estão trabalhando de maneira coordenada, né? Estão se somando para realmente fazer essa entrega, né? E cada um é responsável por um pequeno pedaço. Se eu falo em delegação, automaticamente eu estou atribuindo, olha, a responsabilidade é de X, de Y, de Z. Uhum. O que a gente vê nesses novos modelos de gestão que estão criando é assim, a gente descreve papéis que cada um desempenha em relação àquele job específico, aquele projeto específico, e a partir daí cada um se compromete com a sua parcela em relação àquela entrega. Então, não é um processo de delegação, na verdade é um processo é um contrato de coprodução. E vai mais além, né, Jimmy? Eu vejo que hoje, e nas empresas de comunicação isso é muito intenso, também os próprios interessados, o próprio cliente, ele está envolvido nesse processo, né? Então, como é que eu vou dizer? O cliente também vai ter um papel nesse sentido. Então, ao mesmo tempo que cada elemento da equipe, né, design, iluminação, som, redação, quer dizer, cada elemento da equipe vai ter um papel
e vai ter um contrato e um comprometimento com todos os outros. Então, eu penso que isso é muito mais do que ser um delegado, do que uma delegação. Claro. Existe um compromisso. E a partir daí existe a construção, né, de requisitos de desempenho também. Uhum. Porque, ok, né, o que o cliente realmente está buscando? Que o nosso compromisso é esse, né? Sim. É que ele alcance, vamos lá, né? Os Uma empresa de objetivos. comunicação é que ele atinja, né, determinados resultados em relação à sua audiência, aos seus públicos-alvos, né, aquilo que ele está esperando. E essa construção, eu vejo que em empresas pequenas é bastante fácil de fazer isso. Sim. Né? Coloca todo mundo ao redor da mesma mesa e conforme as organizações vão crescendo, acabam impondo alguns limites nesse nível de comprometimento. Né? Perfeito. Se nós compararmos, por exemplo, com as metodologias ágeis, já tentam fazer isso de uma maneira trabalhando em pequenas equipes e tentando envolver, né, o cliente nesse processo de cocriação. O que eu vejo que é o limite é quando isso extrapola aquele pequeno grupo, né, e quando tu consegue envolver, começa a envolver, por exemplo, relações intra-equipes, né? Quando eu não tenho um responsável por redação, eu tenho uma equipe de redação toda, por exemplo. Perfeito. Eu não tenho um responsável por audiovisual, eu tenho uma equipe de audio. Então, teria que fazer, né? Existe isso, né? O Scrum do Scrum, né? Sim. Mas esse comprometimento entre os papéis e as entregas, eu acho que é fundamental para que aquele que está no fim da linha, aquele que está na ponta, realmente, primeiro, entenda, tenha a visão do todo. E segundo, que ele esteja integrado, né, com todos os pares. Né? Eu acho que essa integração dos pares é a chave para que realmente seja possível esse autogerenciamento e esse compromisso, né, a nível individual. E você vê, né, Cris, é interessante o insight que me veio agora de como as coisas estão mudando rápido, né? Digamos assim, se a gente for fazer um estudo de escala de idades de empreendedores, eu ainda sou um empreendedor jovem para média idade, né? Eu tenho 29 anos. Mas eu aprendi gestão com uma visão e um vocabulário, por exemplo, usando a palavra delegar, que talvez já não esteja mais vigorando, que talvez não seja mais a ordem do dia da maneira de gerenciar equipes. Então, eu trago justamente isso à luz para mostrar a relevância do trabalho que você está fazendo, porque se isso acontece comigo, que tenho 29 anos e empreendo, imagina com alguém que tem uma empresa há muito mais tempo, ou principalmente as pessoas que não tiveram a oportunidade de entender e de acessar e de acompanhar essa verdadeira transformação, né? É muito legal a gente olhar como a coisa está mudando ao vivo, como o mundo está mudando ao vivo, né? E eu tenho observado essa tua trajetória de focar o teu trabalho em autogestão, de estimular os empreendedores, as empresas que criem meios, né, criem ambientes que favoreçam o processo de autodesenvolvimento. E aí vem o ponto que eu queria colocar nesse momento, que é o seguinte: ok, eu vou estimular equipes de redação, equipes de audiovisual, equipes de criativos, para que tenham a liberdade para fazer a autogestão, vislumbrando o objetivo em comum, né? Agora, é preciso despertar isso nas pessoas, né? Eu preciso... Que ferramentas eu utilizo para motivar a pessoa a encontrar esse caminho? Pô, essa aí é a palavra, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como motivar as pessoas? Mas, Jimmy, eu acho que dentro desse teu depoimento, né? Isso me leva primeiro a pontuar assim: as transformações tecnológicas, elas estão evoluindo numa rapidez muito maior do que a evolução cultural e infinitamente maior do que a capacidade da ciência de se aprimorar. A própria administração é uma ciência jovem, né? Tá falando de um século praticamente, né? E ela baseada em quê? Num paradigma anterior de modelo máquina, de organização máquina, ok, né? A gente foi influenciado, né? Visão sistêmica da gestão, mas muito ainda está arraigado, né? E a própria linguagem, né? A nossa linguagem é de competição, é de guerra, de estrutura de poder, de linha de comando. E eu vejo que a tecnologia ela já vem influenciando essa mudança. Então, como engajar as pessoas, eu acho que a própria narrativa, a própria taxonomia, os próprios termos que são utilizados, eles precisam de um upgrade, né? Nós estamos para quê? Estamos para a organização celular, né? Não é mais centralizada. Pensa na telefonia como era antigamente, né?
Eu morei numa localidade que tinha que ligar para a operadora e a operadora fazia a conexão, né? Tirava um pino lá e conectava. É uma coisa... Parece que eu tenho 100 anos, mas não é, né? Foi coisa recente. E hoje a gente tem um sistema celular onde toda a estrutura ela é espalhada, né? Caiu uma torre, continua funcionando, não vai parar o sistema. E as organizações precisam se apropriar disso, né? De organizar o trabalho de maneira que cada um seja uma célula realmente independente e tenha condição de fazer entregas. E aí, como motivar as pessoas? Eu acho que esse próprio processo, ele já é motivador. Por quê? Porque se tu entendes bem qual é o teu papel, tu sabe qual é o compromisso com os teus pares, né? Estou assumindo um compromisso, mas não é lá com o diretor-presidente que está lá nos Estados Unidos ou que está lá em São Paulo. Quer dizer, é muito próximo. Meu compromisso é contigo que está aqui, do outro lado da mesa, que vai de ombro a ombro comigo. Ao mesmo tempo, as entregas que eu fizer, eu tenho feedback muito rápido, muito imediato. Eu já sei se eu estou indo bem ou se eu não estou indo bem. Isso é motivador. As pessoas gostam de ter objetivo, as pessoas gostam de ter clareza naquilo que estão fazendo e gostam de ser reconhecidas pelo bom resultado. Claro. E outra, né? Ok, talvez o resultado ainda não está nota 1000, mas eu sei o caminho que eu preciso percorrer para me aprimorar. Criar esse ambiente, criar essas estruturas e esses mecanismos que permitam às pessoas, né, saber a que vieram. E eu não estou falando de descrição de cargo e salário, porque isso é uma coisa comprovadamente está sucumbindo. A velocidade, né, de atualização necessária não dá conta. Quem é de RH e estiver escutando vai entender exatamente o que eu estou fazendo. Não consegue dar conta de atualizar isso de maneira que realmente represente aquilo que as pessoas estão fazendo. Então poderia ser, né, você aí do outro lado, a gente estabelece aqui qual é que são os nossos compromissos um com o outro, né? E em pequenas equipes isso é muito rápido de fazer, em poucos minutos a gente faz isso, assume um compromisso e atualiza isso muito rapidamente. Então é um modelo dinâmico de gestão que eu vejo que está urgindo, está, né, sendo esperado. Talvez as pessoas ainda não estejam atentas para isso, por quê? Né? Em geral, começa a empresa pequena, né, Jimmy? E aí, quando começa a crescer, começam a aparecer problemas. Claro. E aí a gente vai buscar na gestão, né, na administração, respostas para isso. Só que talvez as respostas que nós estejamos escolhendo, elas não sejam respostas que realmente resolvem o problema. Sim, elas vão só dar um outro formato. Né? Então, não sei se eu consegui responder essa tua pergunta, mas... Na verdade é que a gente está vivendo o tempo todo e na atualidade num chão de areia movediça, né? Não que necessariamente nos engole, mas que muda a todo momento. E a grande habilidade, né, que os líderes precisam desenvolver e quem participa de times de alguma maneira é saber dançar conforme a música mais do que nunca, né? Tá apto para se adequar, se adaptar ao contexto, tá aprendendo, tá evoluindo, né? Eu acho que o único princípio de certeza que nós podemos ter é que cada vez menos a rigidez vai ganhar o jogo, né? E cada vez mais a flexibilidade vai fazer com que isso aconteça. Sem dúvida. E essa é uma outra razão porque as empresas nascentes estão tão conectadas com as necessidades do mercado e se adaptam muito, muito rapidamente para inovar, né? Quer dizer, vamos pensar, né? O banco, a maior parte dos bancos são centenários, né? Com estruturas muito rígidas. É muito difícil que a inovação venha de dentro. É preciso alguém que esteja desconectado, descomprometido com essas estruturas para propor algo novo. O que eu estou propondo aqui, né, é que qualquer organização, né, pode ser a padaria da esquina, de alguma maneira ela vai ser impactada por esse mercado dinâmico, né, e a gente acabou de ter uma demonstração disso via pandemia. Teve muitos que não tinham a abertura, né? Não sei se não servir no balcão e daqui a pouco o balcão fechou. Sim, né? Exato. E também não estava aberto para escutar, porque muito provavelmente algum dos colaboradores lá, né, que é jovem e é mais conectado com essas questões digitais, podia dizer, não, vamos fazer um grupinho de WhatsApp aqui e a gente continua trabalhando. Sim, né? sem dúvida. E alguns fizeram isso, outros já fecharam. Né? É um exemplo bem simples desse movimento do mercado. E outra questão é que eu trabalho estratégia, eu sou especialista em estratégia de negócios também. Olha só que interessante.
Antigamente nós pensávamos estratégias para décadas. Hoje está cada vez mais difícil, as incertezas são muito maiores. Então eu defendo que a cultura é o grande vetor para se ter estratégias que rapidamente respondam ao mercado e explorem, né, as oportunidades que estão aí. Porque, né, independente, as oportunidades sempre estão aí. Então flexibilidade, que é o que tu estás trazendo, realmente é fundamental. E colocar na mão das pessoas que eles são, né, como um organismo vivo, uma interface com o mercado, com o cliente, com o fornecedor, e pode trazer insights, ideias e criar algo novo, dinheiro novo, recurso novo, né? Eu acho que isso é a solução para que as empresas se reinventem. E em termos de mercado, falando agora de organizações, né? A gente tem organizações que são jurássicas, digamos assim, né? No seu modelo de gestão e no seu posicionamento. E tem as startups e todas as organizações que têm uma visão um pouco mais inovadora da maneira de se comportar. O que eu tenho observado é que, obviamente, as empresas que já estão estabelecidas há muito mais tempo ainda têm uma capacidade de capital e de se manter viva por mais tempo por conta da sua história e da trajetória que tem, né? E eu tenho percebido uma trajetória, uma corrida um pouco desesperada dessas grandes instituições por adquirir a inovação, né? Por simplesmente trazer inovação para dentro a qualquer custo, com receio de perder esse posicionamento, né? E aí existem vários programas que incentivam isso para que essa inovação permeie uma organização um pouco mais tradicional, e também o caso de organizações tradicionais que compram startups ou negócios novos e inovadores. Você acha que essa estratégia de comprar o mindset de inovação vai funcionar e vai fazer as empresas conseguirem se reinventar no mercado? Bem, a gente tem vários exemplos, tá? Eu tenho uma visão que sim, é possível, mas nós temos contra-exemplos também. Então a gente tem que considerar os dois lados, né? Eu vejo que grandes organizações têm uma fala interessante, né, do Jorge Paulo Lemann, que ele vai nessa linha que tu trouxesse aí. Ele diz assim: eu me sinto Um dinossauro. um dinossauro, né? Ele diz assim: eu tô fora do tempo. O que não é bem verdade. Sim, a gente sabe que não, foi a humildade dele realmente de demonstrar que ele percebe que as organizações que ele comanda precisam se reinventar. Eu Sem acho que dúvida. esse é o recado. O fato dele estar enxergando isso já mostra que ele não é um dinossauro. Claro que né? não. Um dinossauro não enxergaria. Não, e jamais assumiria isso, Exato. jamais diria isso. Né? Exato. Então eu vejo que você adquirir uma pequena organização para se apoderar daquela capacidade criativa e inovadora, ela é um caminho. Os contra-exemplos mostram qual é o risco aí. O risco é você comprar aquela organização e querer implantar o teu modelo de gestão ali. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Né? Eu escrevi um artigo, inclusive, sobre trabalhos de gambá, né, que conta lá da Lockheed Martin, lá na década 40, 50, né, 40, se eu não me engano, na véspera da Segunda Guerra, né, que era um processo de inovação para fazer jatos, que eles separaram uma parte dos engenheiros num local, num site, com uma estrutura separada justamente, né, para que fosse possível a inovação. Então, reconhecer que a gente tem limitações, eu acho que é o grande lance. Mais do que você comprar uma startup, é entender esse processo e internalizar. Eu vejo que, às vezes, existe um conflito, né, entre operação e inovação. Né? Perfeito. Operação quer previsibilidade, operação quer ter constância, né, ter consistência. Inovação, ao contrário, tem que quebrar tudo. Né? Tem que testar coisas novas, tem que dar a cara a tapa. Então, penso que essa tua questão, sim, eu acho que é legal e inclusive é importante, mas não pensar que aquela pequena organização vai revolucionar o gigante que está comprando, é o contrário. É o né? contrário, Tem que tomar cuidado para preservar aquele ambiente inovador. E o que a gente está falando aqui é o contrário, você entender esse processo e criar flexibilidade, criar mecanismos e estruturas para que a tua empresa que já está consolidada consiga se manter, consiga se renovar e consiga se reinventar, que é outro caminho, outra visão, outra proposta. Criar uma cultura inovadora, né? Criar uma cultura para o mercado, criar uma cultura conectada com essa transformação tecnológica que é inevitável. Né? Sim. Eu vejo que essa seria a solução ideal. Mas sim, dá para aprender, né? Compro e aprendo. Inclusive, a gente tem casos de organizações que estão comprando empresas
pela equipe, não pelo produto, não pelo processo e não pela tecnologia, pelas competências dos colaboradores. É uma maneira de crescer mais rapidamente e adquirir aquelas mentes, né? Aqueles talentos que estão ali. Perfeito. Bom, Cris, estou absolutamente convencido e quero te dizer que, como empreendedor, como líder, o que eu faço para trazer a autogestão para dentro do meu negócio através de você, né? Qual que é o primeiro passo? Talvez essa seja a dúvida também de outros líderes. Opa, o primeiro passo, liga para mim, vamos conversar, vamos ver quais é que são as tuas metas, o que tu precisa realmente, e a gente vai propor um plano de trabalho para implantação. Uma das coisas que eu vejo que é muito contrastante, tá, Jimmy? Eu tenho uma cultura baseada, né, numa estrutura mais clássica, que é a grande maioria, a maioria absoluta, né? A autogestão é algo que está chegando no Brasil agora, está começando a dar os primeiros passos. Então, uma das coisas que a pessoa pode pensar assim, não, mas eu tenho que me livrar completamente, vou demitir todos os chefes, Exato, exatamente. amanhã, né, eu vou acabar com a minha estrutura e parto para o meu... Fazer assim... Isso é impossível, isso não existe, né? Na verdade, a gente trabalha com a proposta de um desenvolvimento gradual, né, para que haja consolidação disso, né, para que a coisa seja assertiva, né? Então, podemos começar com pequenas equipes, implantando sistemas, estruturas e modelos que possam disseminar essa tomada, né, da gestão para cada pequena equipe, para cada colaborador, e isso possa ser expandido, né, até a gente conseguir atingir 100% das organizações, né, ou dos colaboradores ou dos setores que estão dentro da organização, né? Os modelos que eu tenho tomado como exemplo são grandes organizações europeias ou americanas que já têm 4.000 colaboradores, onde o setor administrativo tem 20 pessoas. Mas é possível isso? Muitas pessoas acham que isso nem é possível. Sim. Né? Que a gente está tão acostumado a ter lá, não, eu tenho o setor de RH com uma equipe para cuidar de RH. Mas, na verdade, qual que é a função do recursos humanos? Eu tenho uma equipe de compras para cuidar de compras. Ok, mas será que eu preciso ter ou posso ter várias pessoas ao longo do meu processo que estejam, né, responsáveis pelo menos por uma parcela disso? Preciso ter lá o setor de controle da qualidade. Não, talvez não. Sim. Talvez eu tenha como absorver e dentro dos papéis, né, de cada colaborador e dentro da equipe isso esteja diluído. Esse é o modelo que a gente tem pensado para realmente ganhar em agilidade, trabalhar de uma maneira mais orgânica, né, realmente como um sistema vivo, que dê resposta aonde a resposta precisa, para diminuir distâncias, né, entre a tomada de decisão e aquilo que o cliente está esperando. E acredito que isso comece muito, me corrija se eu estiver errado, mas começa muito por um processo de informar, né, a empresa como um todo, os líderes, os gestores, ali todo o ambiente, o universo da empresa, para que, primeiro, as pessoas tomem consciência de que isso precisa acontecer, né? E aí, a partir disso, eu até vi uma conversa que você fez recentemente nesse sentido, com uma organização que promove esse momento das pessoas olharem e falarem, cara, eu preciso mudar esse mindset, eu preciso mudar essa atitude, e isso vai fazer com que uma organização esteja mais preparada para viver o contexto que a gente está vivendo, né? Sem dúvida. E Jimmy, é a construção de uma cultura de trabalho. Exato. Né? Então, mais do que os instrumentos, mais do que as estruturas, é uma mudança de atitude. Sim. Eu acho que esse é o grande, se fosse resumir, né? Resumiria assim, né? Para avançar, para construir um time realmente engajado, de alto desempenho, onde a gestão está diluída ao longo dos processos e não precisa estar concentrada, onde cada um se sente dono do negócio, cada um tem a visão do todo, né? Preciso ter transparência. Transparência envolve uma decisão, claro, né, dos autogestores. Quer dizer, se não houver essa mudança cultural, não adianta nem, né, não dá para começar, né? Mas eu percebo que às vezes os gestores têm, né, os diretores, os empresários, eles têm essa visão e não sabem como fazer. Claro. E aí que a gente pode ajudar. Perfeito. Excelente. Maravilha, Jimmy. Eu fico assim muito feliz de poder ter essa conversa contigo. Eu acho que essa, né, tua história, né, como empreendedor, ela é
muito interessante, é bonita, e essas dúvidas que tu trouxesse, acredito que vão colaborar muito para a nossa audiência, né, no sentido de entender o que é a construção de times que arrebentam. Exato. Então, agradeço muito, muito, muito a tua participação, mais esse episódio, e grande expectativa aí, né, para o segmento aí de times que arrebentam, para aqueles que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo hoje, continuem nos acompanhando nas redes sociais. Estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn. Estamos presentes, né, com áudio em Deezer, em Spotify. Estamos em todas as redes. Vai lá, curte, compartilha, dá o seu feedback. Estamos ansiosos para saber mais como você está construindo times que arrebentam. Muito obrigado, Cris. Estou muito feliz. Eu que estou acompanhando um pouquinho dos bastidores, sei que o Times que Arrebentam vai revolucionar a visão que as pessoas têm sobre autogestão. E quero fazer parte disso. Obrigado mesmo. Obrigado, Valeu, Gini. Cris. Valeu.